primeira Constituição brasileira foi outorgada pelo imperador Pedro I em 1824. O documento previa a criação de conselhos gerais nas províncias, para discutir e legislar sobre temas de interesse específico de cada uma delas. Maranhão, Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul eram as mais populosas e contavam com 21 membros cada uma. As outras províncias com 13. E o Rio de Janeiro, que era a capital do Império, não tinha conselho. Naquela época, os conselhos tinham autonomia pequena. Só em 1834 é que essa autonomia foi ampliada por ato adicional de regência, após a abdicação de Dom Pedro I. Nesse tempo, os conselhos passaram a se chamar Assembleias Legislativas Provinciais. Após a proclamação da República, as assembleias provinciais foram extintas e os estados, graças à Constituição de 1891, começaram a organizar o poder legislativo como achavam melhor. Em São Paulo, por exemplo, foi criado um Congresso Estadual, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados Estaduais. Então a gente tem marcadamente em 1891 uma Assembleia Constituinte, né, que vai ser organizada pelo próprio Deodoro da Fonseca, que não era republicano, ele era monarquista, era um cara muito conservador, inclusive, era amigo pessoal do Dom Pedro II, né, e ele passa a organizar ou delegar 5 pessoas para que possam redigir esse documento da Constituição, estabelece que o Rui Barbosa, que era ministro da Fazenda, né, que ele pudesse supervisionar esse trabalho, e dentro desse documento a gente tem aquilo que pode se chamar de um embrião da nossa atual democracia, né? Com a Revolução de 1930, o poder legislativo no Brasil foi dissolvido. E apesar de várias constituintes terem sido criadas em seguida, só depois de 1946 é que foram instituídas, mais uma vez, as Assembleias Legislativas com a configuração atual. A gente tem aquilo que se chama como primeira Constituição, que é a Constituição de 1824, e a partir desse momento nós temos também, logo depois, a criação dos conselhos gerais em cada estado. E esses conselhos eles acabam fazendo ou exercendo o mesmo papel do que hoje nós temos como assembleias gerais, assembleias legislativas nos estados, né? Então o papel desses conselhos gerais girava em torno, né, basicamente do que a gente tem hoje. Então se há uma discussão política dentro das assembleias, isso tem a ver, por exemplo, com pautas que são essenciais para a sociedade, como por exemplo transporte, educação, saúde, segurança, né? Então mesmo se discutia naquele momento, lá nos 800, né, com a diferença que esses conselhos gerais eles não tinham tanta autonomia como a Casa do Povo hoje, ou seja, a Assembleia Legislativa tem. Em Sergipe, o poder legislativo foi organizado através da Assembleia Provincial, no Salão do Convento de São Francisco, em São Cristóvão, e logo depois, na Casa de Balcão, ao lado do Palácio do Governo. Com a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju, em 17 de março de 1855, a Assembleia foi instalada no Palácio Fausto Cardoso, onde funciona hoje a Escola do Legislativo João de Seixas Doria. Hoje, em novo endereço, a Assembleia continua cumprindo a sua função, que é representar a população, legislar e fiscalizar. A ALESE é o órgão que representa a população na estrutura democrática dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Defende os direitos dos cidadãos e dos mais variados segmentos sociais. Por isso é reconhecida como a Casa do Povo. Para exercer todos esses papéis, a Assembleia está estruturada da seguinte forma: Mesa diretora, Gabinete dos Deputados Estaduais, Procuradoria Especial da Mulher, Ouvidoria Geral, Diretoria Geral e Secretaria-Geral da Mesa Diretora. A Diretoria-Geral é constituída pelas diretorias administrativa, de orçamento e finanças, jurídica, de comunicação social, atenção à saúde, relações institucionais e pela Escola do Legislativo João de Seixas Doria. A mesa diretora pela presidência, vice-presidência e 4 secretarias. A secretaria da mesa diretora é composta pela Coordenação Geral de Processo Legislativo, Coordenação de Registro e Taquigrafia, Coordenação de Assistência ao Plenário, Coordenação do Sistema Audiovisual e de Controle de Votações.
De forma suplementar com a União, os Estados podem legislar sobre as mais variadas matérias e a Assembleia sobre as matérias de competência do Estado. Das competências privativas, cabe à Assembleia eleger a mesa e constituir suas comissões, elaborar e votar seu regimento interno, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia e executar tantas outras atividades inerentes ao funcionamento da Casa. A Assembleia Legislativa de Sergipe é formada por 24 deputados estaduais, eleitos a cada 4 anos. Nos períodos de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro, os deputados se reúnem em sessões plenárias para discutir e apontar soluções sobre questões relevantes para a sociedade. Os deputados discutem proposituras parlamentares e projetos de leis oriundos de outros poderes ou mesmo da iniciativa popular. Essas proposituras ou proposições, que coisas são essas? Que termos são esses, né? Proposição ou propositura é tudo que é proposto à apreciação da Assembleia Legislativa. Quem é que pode propor, né? No caso de um projeto de lei complementar, vamos tratar desse enfoque porque é o mais comum e é o mais simples. A Constituição estabelece quem é legitimado a propor projetos de lei ou de lei complementar ao legislativo. Então nós temos qualquer deputado pode propor, qualquer comissão da Assembleia Legislativa, que a comissão é um conjunto de deputados, ela também pode propor, o governador do Estado, né? O Procurador-Geral de Justiça também pode, que é o chefe do Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e, mais recentemente, um órgão que ganhou esse status, que ganhou essa prerrogativa de propor projetos ao Poder Legislativo, foi justamente a Defensoria Pública do Estado. Os assuntos são tratados nas comissões, que são órgãos temáticos constituídos por parlamentares, onde pareceres de projetos de lei são discutidos e votados, onde audiências públicas com entidades da sociedade civil são realizadas, onde secretários de Estado são convidados a prestar informações e outras matérias são tratadas de acordo com o assunto. As comissões permanentes são divididas por temas. A Comissão de Constituição e Justiça, que conta com 9 membros, pode se manifestar sobre qualquer assunto, quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico ou de técnica legislativa. Mas as demais comissões se restringem aos seus respectivos temas. As comissões, elas servem, basicamente, elas são pequenos plenários, onde são discutidos os projetos de lei, todas as proposições que tramitam na Assembleia, antes que essas proposições cheguem à deliberação do plenário, onde estarão todos os deputados estaduais. Então, cabe à Assembleia, a cada projeto de lei, fazer justamente essa análise mais profunda e mais cuidadosa para que nós possamos efetivamente produzir legislações que sejam confiáveis, que tragam segurança jurídica, que sejam benéficas para a população. Um projeto de lei pode ser fruto da iniciativa de qualquer membro ou comissão, do governador do Estado, da Procuradoria-Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública ou do Tribunal de Contas, dentro de suas respectivas competências. Assim como dos cidadãos, desde que corresponda aos requisitos mínimos da iniciativa popular previstos na Constituição e regimento interno da Casa. Os projetos cumprem um trâmite. Apresentados, eles são registrados e lidos em plenário e encaminhados para as comissões para serem apreciados. Sendo que o encaminhamento inicial é, na maioria das vezes, para a Comissão de Constituição e Justiça, para que seja observada a constitucionalidade, exceto no caso de orçamento e veto. Após a aprovação nas comissões, os projetos são incluídos na pauta do plenário para serem votados. Quando se trata de um projeto de lei ordinária, será preciso haver quórum simples, que significa a maioria simples. Nesse caso, é o primeiro número inteiro acima da metade dos membros presentes, desde que estejam presentes na sessão a maioria absoluta dos deputados. Mas em se tratando de projeto de lei complementar, será preciso ter maioria absoluta para sua aprovação, ou seja, metade do número de membros da Assembleia Legislativa, mais um votando favoravelmente. Uma vez aprovado o projeto de lei no plenário, ele é encaminhado ao governador do Estado para ser vetado ou sancionado. Se for sancionado, ganha um número e é publicado no Diário Oficial.
Se for vetado, o veto é encaminhado para a LESE, que pode manter ou rejeitar. Se o veto for mantido, será arquivado. Se o veto for rejeitado, o projeto de lei é reencaminhado ao governador para ser promulgado em 48 horas. Se não fizer, isto será realizado pelo presidente da LESE. Em qualquer um dos casos, segue para a publicação. Então, quando a Assembleia aprova um projeto, ela encaminha ao governador e o governador tem um prazo de 15 dias úteis para apresentar um veto, que pode ser total, é um veto ao projeto todo, ou um veto parcial, ou seja, é um veto a algum dispositivo. O governador só pode vetar por dois motivos, ou alegando inconstitucionalidade, ou alegando que aquela proposição ou que aquela parte de proposição é contrária ao interesse público. Um importante instrumento de ação dos deputados estaduais para o debate de temas de interesse da sociedade são as audiências públicas. Mas para uma audiência pública ter início, é necessário que um deputado ou comissão perceba a necessidade de se debater determinado tema, ou receba da sociedade a solicitação para tal. O debate propicia a reflexão e a formulação de políticas públicas e de projetos de lei que reflitam as necessidades da sociedade. Mas e os deputados estaduais? Qual a função e a importância desses parlamentares? Eles representam os interesses do povo no parlamento. Entre tantas atribuições, os deputados intermediam as demandas sociais e lutam para atender às necessidades dos cidadãos. Para se eleger deputado estadual, é preciso ser brasileiro, ter no mínimo 21 anos, ter título de eleitor, estar em dia com as obrigações militares, ser filiado a um partido político e ter domicílio eleitoral no estado em que vai concorrer. Mas chegar aos respectivos cargos não basta receber a grande parte dos votos. As eleições são proporcionais, o que significa que outros critérios devem ser considerados além da soma de votos. O planejamento de uma eleição, ela se inicia já no término da eleição anterior. Então, a partir daí, das lições aprendidas, nós vamos começar a construir os projetos que fazem parte de um programa específico, que é o programa Eleição. Nesse programa Eleição, cada projeto desse está relacionado a uma área de atuação, como registro de candidatura, propaganda eleitoral, urna eletrônica. E aí, com base nesses dados coletados nas lições aprendidas e na experiência já passada do programa anterior, nós construímos um novo programa de eleição e começamos a executar essas atividades preparando a eleição seguinte. O número de vagas na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados ou na Câmara Municipal é dividido proporcionalmente entre os partidos e as coligações que participam das eleições. Na prática, as 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de Sergipe são preenchidas pelo resultado das eleições realizadas pelo sistema proporcional. Primeiro, calcula-se o quociente eleitoral, que corresponde à quantidade de votos válidos que houve na eleição, dividido pela quantidade de cadeiras a serem ocupadas. Então, nesse total, nós vamos ter a quantidade de votos necessários para que um partido ou coligação eleja pelo menos um deputado, ou seja, o seu primeiro deputado. A partir deste valor do quociente eleitoral, que é o quociente maior, nós vamos partir para calcular o coeficiente partidário. Aí esse coeficiente partidário é que realmente vai dizer quantos dos candidatos de cada partido e coligação foram eleitos. O número de parlamentares é igual ao triplo da representação na Câmara dos Deputados em Brasília. Uma vez eleito, o deputado estadual é representante do povo e deve propor leis, alterar projetos de lei estaduais de acordo com os anseios dos cidadãos que representa. São os deputados também que votam o salário do governador, do vice-governador e de várias categorias. É função dos deputados o orçamento do Estado, receber denúncias, instituir impostos estaduais, entre tantas outras atividades. E o que seria o orçamento do Estado? O orçamento do Estado, mais especificamente o valor do orçamento, ele é calculado pelo Poder Executivo e utilizando-se como parâmetro o grau de atividade econômica, as perspectivas de crescimento de receita. Então, na verdade, vários elementos, estes e outros além destes, são considerados quando o governo prepara essa conta para chegar ao valor do orçamento do Estado que será remetido à apreciação dos deputados. Depois de um longo processo, a lei orçamentária é sancionada pelo governador.
Porque tem o poder de fiscalizar, os deputados também julgam as contas do governador, além de receberem denúncias e encaminhar processos, no caso de encontrar algum crime de responsabilidade cometido pelo governador. A Assembleia Legislativa e os deputados estaduais têm um papel importante na democracia. Os cidadãos são convidados a participar, assistir às sessões, acompanhar pela TV, denunciar e procurar ajuda. A Assembleia Legislativa está a serviço do povo, representando a população, legislando e fiscalizando. Assembleia Legislativa de Sergipe. Uma casa segura, é você quem faz.